Bom, então vamos para o último tópico, que é digestão e absorção, tá? Vamos começar fazendo uma breve introdução, tá? É lógico, isso aqui que eu vou falar é apenas para justificar a importância da digestão e absorção, tá? A nutrição não é objeto de estudo do nosso curso, tá? Mas é sempre lembrar a importância dessa distinção entre alimento e nutriente, tá? O nosso interesse se localiza basicamente à direita aqui nesse slide, né? Quando a gente pensa essencialmente... Opa, dando um problema aqui no meu... Só um minutinho, gente. Quando a gente pensa na importância dos macronutrientes e dos micronutrientes, que são extraídos, obviamente, tá, daquilo que a gente chama de alimento. Tá? Lógico, macro e micronutrientes podem ser obtidos de forma não natural, através de suplementos ou medicamentos, entre aspas, que forneçam esse tipo de substâncias, tá? E esses macronutrientes, particularmente os 3 macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras, são importantes do ponto de vista fisiológico pela questão da bioenergética, essencialmente. Tá? Claro, proteínas, lipídios e até mesmo carboidratos são parte integrais, muitas vezes, da estrutura de moléculas e de substâncias que formam o nosso corpo, notadamente a proteína, lógico, como uma proteína estrutural. Mas do ponto de vista energético, tá? Essa é a grande importância desses macronutrientes, porque eles fornecem, sobretudo, tá? Moléculas de ATP, ou trifosfato de adenosina, que é uma forma de energia biologicamente mais ativa, mais utilizada pelo nosso corpo. Tá? Bom, vamos falar então dos carboidratos. Tá? Os carboidratos são muito importantes porque cada molécula de glicose, que é o principal carboidrato metabolizável pelo nosso corpo, fornece até 4,2 kcal de energia. Tá? Ele é muito importante por isso. Tá? Os carboidratos são amplamente encontrados, como eu disse, em diferentes alimentos, mas basicamente existem alguns tipos de carboidrato que são importantes para nós. Um dos mais consumidos são os polissacarídeos. Os polissacarídeos, que nada mais são do que uma associação de vários monossacarídeos. Nós vamos ver que existem enzimas que reconhecem isso. E esses polissacarídeos, basicamente, são subdivididos em 2 tipos presentes na nossa dieta que podem ser digeridos pelo nosso trato gastrointestinal. Os vegetais, e aí nós temos o amido, né, amplamente presente na nossa alimentação, e algumas fibras digeríveis. Tá? E os polissacarídeos animais, presentes na forma de glicogênio. Um glicogênio que está armazenado em vários tipos de alimentos de origem animal. Tá? Então, principalmente músculo que é consumido de animais, tá? Contém uma grande quantidade de... Um minutinho, pessoal, tá dando pau aqui no meu computador hoje. Caramba. A internet tá instável. Estão vendo, né? Sim, professor. Tem uma instabilidade aqui. Caramba, viu? Voltando para o mesmo lugar. Então, como eu havia dito, esse glicogênio, né, e amplamente distribuído em uma série de alimentos da nossa alimentação. Tá? Então, essa distinção ela é importante do ponto de vista de classificação. Tá? Mas o importante é a distribuição desses desses açúcares, né, na forma de polissacarídeos, mais ou menos como essa distribuição química aqui apresentada. Então, se a gente olhar para os polissacarídeos, eles vão apresentar esse formato aqui, tá, em ramos, tá, em polímeros na forma de ramos. Não são linearmente organizados, como muita gente pensa, né? Como se eu tivesse uma sequência horizontal com vários aminoácidos, mas não, eles são formados ou conectados através de ramos. Né? Isso aumenta a estabilidade dessas moléculas de glicogênio,
né? E ao mesmo tempo também permite uma menor quantidade de água ao redor das moléculas, né? Embora a glicose sempre requeira, quando armazenada, uma grande quantidade de água ao redor dela, nesse caso, a formação de moléculas de polissacarídeos, ela diminui um pouco esse problema, permitindo um maior agrupamento de moléculas de glicose. Tá? Se vocês observarem, esses ramos eles têm pontos estratégicos. Se a gente ampliar umas áreas desses ramos, ó, como aqui, a gente vai perceber que existem dois tipos de ligação alfa, a 1,6, tá? E a 1,4. Né? Esses dois tipos de ligação, tá? São importantes entre os carbonos 1 e 6 de ramos e entre os carbonos 1 e 4 de alguns ramos, né, que estão representados nessa figura aqui. Tá? Então, esse tipo de ligação é o mais comum e é onde há preferência das enzimas encontradas no trato gastrointestinal para quebrar, para começar a clivar essas regiões. Então, as enzimas começam a clivar essas regiões para liberar esses ramos posteriormente. Tá? Então, quando a gente fala de polissacarídeos de glicogênio, principalmente, são esses tipos de ligações que nós vamos encontrar. Ok? Tudo bem até aqui? Sim. Existe algum de vocês formado em, não me lembro das fichas de nutrição? Eu, professor. Oi? Eu sou formada em nutrição. Ana. Não tô ouvindo, tá baixo hoje. Oi, professor, eu Ana? sou... Isso. Ana Karina, né? Isso. Tá. Bom. Além dos polissacarídeos, nós podemos ainda encontrar essas formações, tá? Basicamente no formato de oligosacarídeos, ou polímeros de baixo peso molecular, com até 20 moléculas de açúcar. Tá? Esses tipos de oligosacarídeos são facilmente hidrolisáveis, para obter também no final os açúcares que serão utilizados na nossa digestão. Tá? E nós temos os disacarídeos, sacarose extremamente presente na nossa dieta, adoçando o nosso cafezinho aí com açúcar de cozinha, a lactose e a maltose. A sacarose nada mais é um disacarídeo, onde eu tenho basicamente a união de glicose e frutose, lactose e glicose mais galactose, e a maltose, que são duas moléculas de glicose associadas. Tá? Então, esses são os disacarídeos que vão ser digeridos na borda da escova do intestino, com algumas enzimas ali específicas para eles. Tá? Nós temos ainda outros tipos de açúcares, com carbonos que são encontrados, como as trioses, as tetroses, as pentoses, as hexoses de modo geral, que é a glicose mais comum, e as heptoses. Todas essas não são alvo de interesse da gente no curso. As principais hexoses que nós estamos interessados são essas aqui. Lembrando, lógico, que as pentoses também têm uma função importante do ponto de vista estrutural de uma série de substâncias encontradas nas células. Mas para a gente o mais importante do ponto de vista energético são essas três moléculas, com especial atenção à glicose mesmo. Então a hexose, essas hexoses que são esses monossacarídeos, são as mais importantes para a gente. Bom, vamos falar o que importa mesmo, que é de digestão e absorção dessas estruturas. A digestão e absorção desses alimentos, ela começa inicialmente na boca, e isso eu falei rapidamente no início do curso, basicamente pela ação do processo de mastigação. É ali que começa a haver o fracionamento dos alimentos, e por os carboidratos em particular, a alfa-amilase, a amilase salivar começa a agir basicamente sobre esses alimentos que podem ser digeríveis, e particularmente amido presente ali na nossa dieta vai ser digerido, vai ser degradado por essa amilase, que como a gente viu é produzida por essas glândulas salivares, a parótida submaxilar e sublingual. Então ali na boca já começa a digestão. Eu começo ali com a ação da alfa-amilase liberar maltose, e dextrina na boca. Foi aquilo que eu disse para vocês. Se a gente pegar um pedacinho miolo de pão e colocar na boca, começar a mastigar, mesmo que seja um pão francês, você começa a perceber que aquela
que aquele miolo começa a ficar adocicado, né? Então está indicando que já começa a haver uma certa digestão daquele alimento já na boca. Tá? Esse alimento, lógico, né, depois da mastigação e da deglutição desse alimento, lá no estômago, já na forma de bolo alimentar, mais impregnado ainda com a saliva, né, existe um ponto ainda de degradação desses alimentos. No entanto, quando o pH começa a cair, né, na região da luz do estômago, a saliva começa a não ter mais função, porque a alfa-amilase ela é sensível à queda do pH lá no estômago. Tá? Então, essa digestão ela é parcialmente completada neste momento. Tá? 30% a 40% através da ação dessa enzima. É lógico, tudo isso é muito proporcional à eficiência de mastigação, principalmente, e a quantidade de alimento que é ingerida e transformada em bolo alimentar. Tá? Mas essa ação já começa ali. Tá? Então, para os carboidratos, essa ação da amilase salivada ela é relevante para o processo. Tá? No estômago, esse processo tende a ser minimizado. Tá? Bom, quando esse alimento, agora na forma de quimo, é transportado para o duodeno, tá? Aí nós temos ali, né, uma grande secreção de secretina e colecistocinina. Né? Vocês devem se lembrar que na parede do duodeno há células que conseguem, como eu disse, células que conseguem detectar a presença desses alimentos que chegam até aquela região e vão liberar e vão mediar a secreção de alguns hormônios, entre elas a secretina e a colecistocinina. Esses dois hormônios são importantes porque eles vão potencializar agora a secreção dos sucos pancreáticos. E lá nos sucos pancreáticos eu vou encontrar uma amilase poderosíssima, que é a amilase pancreática. Tá? Ela vai atuar, né, em todos esses açúcares presentes na dieta e vai quebrar isso, tá? Em vários outros tipos de açúcares, com destaque para a formação, né, de maltose, sacarose e lactose, né, que nós vamos ver que vai ser importante para que lá na borda Scoville eu tenha também a absorção dos monossacarídeos agora sob a ação dessas enzimas. Tá? Mas lá, principalmente no duodeno, a ação da alfa-amilase ela vai ser importante para fracionar ainda mais esses carboidratos em algumas moléculas mais facilmente absorvíveis lá no intestino. Tá? Essas alfa-amilases encontradas no suco pancreático são capazes de quebrar essas moléculas, né, e formar grande quantidade de maltose e maltotriose. Tá? Maltose, 2 moléculas de glicose, e maltotriose, 3 moléculas. Elas são resultados da quebra imperfeita, né, desses ramos de glicogênio. Tá? A formação também dessas moléculas de dextrina, chamadas de alfa-limite dextrina, porque existe uma região específica onde as enzimas devem atuar para quebrar esses ramos dessas moléculas de glicose com duas ou mais glicoses. Tá? Então é importante entender que essas alfa-amilases atuam diretamente nessas moléculas de glicogênio, quebrando ela em moléculas ainda imparcialmente indigeríveis. Tá? Elas precisam ser ainda fracionadas na borda em escova. Tá? Quando esse processo caminha adiante, e o alimento, na verdade, o quimo agora, ele é distribuído para o intestino, ele atinge a borda em escova, na luz do intestino. Tá? Então, lá na borda em escova, todos esses disacarídeos e até mesmo as dextrinas têm que ser finalizadas ali, por completo, para que haja absorção. Então, eu destaco aqui para vocês na borda em escova a presença de algumas enzimas. A primeira delas é a lactase. Tá? A lactase é importante porque ela vai atuar sobre a lactose, clivando esse disacarídeo em glicose mais galactose. Tá? Então, a lactase ela atinge a borda em escova e essa enzima a lactase ela fica exatamente no epitélio, na membrana epitelial dos epitélios do intestino, né, na região da borda em escova, e ela é uma enzima transmembrana. E a porção dela
com a atividade enzimática, fica voltada para a luz do intestino. Tá? Então, a lactose, né, que está aqui literalmente boiando aqui nessa região, tá? Em algum momento, com a motilidade intestinal, ela é empurrada para a região da borda da escova, tá? E vai encontrar essa enzima. Quando a lactase encontra a lactose, ela imediatamente cliva isso, tá? Em duas moléculas, glicose e galactose. Tá? Imediatamente isso é feito. Tá? E aí eu tenho aqui o aumento, obviamente, da quantidade de glicose agora e lactose permeando a borda da escova. Tá? Muita gente acha que essa enzima ela cliva e absorve essas substâncias. Não, não é bem assim, tá? Nós vamos falar de absorção mais à frente ali em alguns slides. Então, a lactose convertida pela lactase em glicose mais galactose. Tá? Isso é muito importante. Tá? Bom, uma outra enzima importante é a maltase, também chamada de glicoamilase em alguns livros. Tá? A maltase é essencial porque ela vai atuar sobre a maltose, um disacarídeo que é formado por glicose mais glicose, ou seja, duas glicoses. Então, quando eu tenho, né, a chegada, né, de duas moléculas, de maltase, de maltose até a borda da escova, né, a maltase imediatamente reconhece, tá, essas moléculas e cliva essa maltose, né, em duas moléculas de glicose. Tá? E ela também ainda é capaz, tá, muitas vezes, tá, de reconhecer algumas moléculas, né, de maltotriose. Tá? Algumas maltotrioses também podem ser clivadas por essa maltase, gerando, portanto, 3 moléculas de glicose. Tá? Além disso, aqui embaixo, para ficar mais fácil de entender, eu tenho as alfa-dextrinases, ou isomaltase, que estão aqui. Alfa-dextrinase, tá? Ou isomaltase. Elas também são capazes de reconhecer as maltotrioses. Tá? E também, em alguns casos, a própria maltose. Mas tem preferência por oligosacarídeos juntamente com a maltase. Elas conseguem clivar, né, moléculas de glicose um pouco mais longas, tá? Até 9 moléculas de glicose alinhadas. Tá? Isso é muito interessante. Tá? E elas também conseguem, especificamente a dextrinase, clivar aquelas moléculas de glicose oriundas do glicogênio que tem essa ligação alfa-limite, né? Essa ligação alfa-limite, que são essas aqui, ó, tá? Elas conseguem clivar com grande eficiência. Então, para a maltose, para as maltotrioses, para os oligosacarídeos, oriundos da quebra do glicogênio, essas duas enzimas são muito importantes e são muito versáteis. Tá? A maltase, que tem uma preferência por maltose, maltotriose, mas também consegue clivar oligosacarídeos de até 9 glicoses, e as enzimas, e a alfa-dextrinase, que também consegue clivar, né, aminoácidos, glicogênio com até 9 glicoses ali alinhadas em série, moléculas de glicose alinhadas em série. Elas são muito flexíveis, tá? Lógico, o objetivo das duas é gerar uma grande quantidade de glicose, independente da formação dela ou da origem dela. Tá? Então, a maltase, né, e a isomaltase, também chamada de alfa-dextrinase, tem essa função. Tá? E por último eu vou encontrar a sacarase, que está aqui. A sacarase, obviamente, tem afinidade pela sacarose, que nada mais é um disacarídeo formado por glicose mais frutose. Ela também é capaz de clivar essas duas moléculas e liberá-la aqui na borda em escova para que esses nutrientes acumulem ali naquela região. Tá? Então, de novo, lactose, sendo clivado pela lactase, tá? Sacarose sendo clivada pela sacarase, tá? No primeiro caso, glicose mais galactose, no segundo caso, glicose mais frutose, tá? E aí eu tenho a maltase e as alfa-dextrinase ou isomaltase, tá? Que vão clivar basicamente, tá? A maltose, 2 moléculas de glicose, a maltotriose, 3 moléculas, e oligosacarídeos e alfa-limite dextrinases, sequência de glicose com alfa-limite dextrinase, reconhecendo elas, que são as sequências de glicose com até 9 glicoses na sua formação. Tá? Bom, tudo isso é clivado aqui na borda em escova e nada é absorvido ainda.
tá? Porque agora nós vamos ver quais são os transportadores que vão transportar isso para dentro das células. Tá? Então, se olhar no borda em escova aqui, ó, luz do intestino, luz do intestino, não, aqui, só um minutinho. Tá? Se olhar aqui na luz do intestino, toda a glicose que foi formada, toda a galactose e toda a frutose vai se acumular aqui na luz do intestino, tá? Do lado de fora. E aí eu vou encontrar moléculas transportadoras específicas para cada uma delas. Tá? Chama atenção para a primeira delas, que é essa proteína aqui, ó, chamada de SGLT1. Tá? O que significa isso? O T é de transportador, o GL é de glicose e o S é de sódio. Tá? Então é um transportador de glicose e sódio, isoforma número 1, tá? SGLT1, que tem grande afinidade pela glicose e pela galactose, que são monossacarídeos. Tá? Essas duas moléculas, glicose e galactose, são cotransportadas para dentro do enterócito, sempre na presença de sódio. Portanto, eu tenho um cotransporte que ocorre sempre na presença de sódio. Tá? Lógico, ou eu transporto glicose e sódio, ou eu transporto galactose e sódio. Eu não consigo transportar as três ao mesmo tempo. Então, na borda, em escova, eu vou encontrar esse transportador de glicose que requer a presença de sódio para que ambos sejam transportados para o interior do enterócito. Sempre a favor aqui do gradiente de concentração. Por isso que o sódio é muito importante para a absorção de glicose e galactose, porque há um cotransporte. Uma vez essas substâncias sejam transportadas para dentro aqui, ó, do enterócito, a glicose ela vai sofrer um transporte transcelular, vai cruzar todo o enterócito. Isso ocorre na membrana apical da célula, essa é uma membrana apical, né, na borda em escova, e do lado contralateral eu tenho a membrana basal aqui, ó, que vai jogar essa glicose para o líquido extracelular, aqui para o espaço intersticial, no lado contrário, onde eu vou ter, lógico, uma grande rede de vasos aqui, ó, que vai extrair esses nutrientes, principalmente em direção à veia porta do fígado. Tá? Então, aqui do outro lado, eu vou ter um outro transportador, o chamado GLUT2, ó, que só vai transportar a glicose. Totalmente diferente desse transportador que está desse outro lado aqui, ó, na borda em escova. Então, a glicose é transportada em grande quantidade, aí na membrana contrária, contralateral, essa glicose é transportada para o líquido extracelular através desse GLUT2, que não tem nada a ver com SGLT1. O GLUT2 é o transportador de glicose isoforma 2. Tá? Não tem nada a ver com esse aqui. Tá? E esse sódio que se acumula, normalmente ele é jogado para o lado contrário também, como uma bomba de sódio e potássio. É trocado por potássio e jogado para o líquido extracelular. Tá? Bom, a frutose ela tem um transportador totalmente diferente. Aí é o chamado GLUT5, que está aqui na borda em escova. A frutose é transportada para dentro do enterócito sem a necessidade do sódio. Tá? É um transporte sem a necessidade do sódio. Ela está a favor do gradiente de concentração também. Então a frutose é transportada para o interior dos enterócitos. E lá do lado contrário, na membrana contrária, o mesmo GLUT2 que transportou a glicose também vai transportar a frutose. Isso é muito importante. Está faltando alguém aqui na história, que é a galactose. Perguntas? Professor, esse transportador da frutose é qual que eu me perdi? Da frutose para dentro do... Não estou ouvindo. Alguém está falando alguma coisa? Eu tô falando, professor. Hã? Professor, tá me ouvindo? Eu não estou ouvindo, está muito baixo. Quem está falando? É a Natália, prof. Peraí. Eu não estou conseguindo te ouvir. Você está com o microfone? Tô com o microfone. Deixa eu ver aqui. Professor, você tá me ouvindo agora? Você que estava falando, Natália?
Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô. Tá bem baixinho, mas eu tô te ouvindo. É que tá tão baixo de vocês hoje, eu não sei o que tá acontecendo. Deixa eu ver aqui. Tá muito, muito baixo. Deixa eu tentar ver aqui meu áudio. Eu acho que tá tudo certo. Pode falar agora de novo, deixa eu ver se melhorou. Tudo bem, professor? Me ouviu? Agora melhorou. Agora melhorou. Ana Karina, você falou alguma coisa? Eu não, professor. Eu acho que foi só Então eu, tá. prof. O que você falou? Você perguntou alguma coisa, Eu Natália? perguntei ali do transportador da frutose. Pode falar de novo. Como que é o nome? Me perdi. O transportador da O que glicose que é o GLUT5. transporta? Ah, essa Esse bolinha aqui? ali, né? Isso. GLUT5, Ah, tá. tá? Esse é o GLUT5, tá? Bom, e a galactose? A galactose, normalmente, quando ela entra no enterócito, tá, ela é convertida, né, por uma série de reações bioquímicas, primeiro em glicose 6-fosfato, né, e reconvertida a frutose 6-fosfato, tá, e ela é rapidamente metabolizável. Tá? Essa frutose depois ela é recaminhada, né, quando ela é convertida a frutose, ela é reencaminhada para o fígado, e lá no fígado isso pode ser metabolizado de várias formas. Uma delas é que essa frutose seja usada, tá, para a formação de dihidroxiacetona fosfato, que vai entrar em uma série de reações metabólicas gliconeogênicas e glicogenogênicas no fígado, ou seja, para a síntese de glicose ou para a síntese, por exemplo, de carboidratos na forma, na verdade, síntese de glicogênio para ser estocada no fígado. Tá? Mas quando ela entra no enterócito, ela pode ser convertida, tá, a frutose, tá? E essa conversão, né, da galactose em frutose, né, que é essa reação, pode levar a sua metabolização dessa forma. Tá? Na maioria das vezes, a galactose sofre esse caminho ideal. Tá? Ambas, a frutose também é muito importante para reações envolvendo a glicólise e para a síntese também de piruvato, que é um substrato energético essencial, né, para o organismo. Tá? Bom, vamos falar dos lipídios. Bom, os lipídios são, do ponto de vista bioenergético, muito mais eficientes que a glicose. Cada grama fornece até 9,4 kcal de energia. Tá? Isso é, na média, né, um valor obtido para alguns lipídios de preferência, alguns ácidos graxos, para ser mais preciso, de preferências. Tá? Isso vai depender do número de carbonos existente em cada um desses ácidos graxos. Mas, na média, esse valor de 9,4 quilocals para cada grama é um valor aceitável. Tá? Se vocês observarem a constituição química dos lipídios dos ácidos graxos, nós vamos encontrar uma quantidade muito maior de carbonos e de hidrogênio se comparados ao C6H12O6 da glicose. Tá? Portanto, isso justifica a maior eficiência energética, a presença de uma quantidade muito maior de carbonos nos lipídios do que nos carboidratos. Tá? Bom, lipídio é só um termo geral, nós temos centenas de tipos de lipídios, muitos deles não metabolizáveis, tá? Divididos em óleos, gorduras, ceras, compostos correlatos. Tá? Esses lipídios ainda podem ser classificados em simples, compostos e derivados. Tá? Para que a gente tenha uma ideia do que é isso. Lipídio simples, por exemplo, triglicerídeos presentes na nossa dieta. Tá? 3 moléculas de ácido graxo mais uma molécula de glicerol unidas, tá? Representadas dessa forma aqui, tá? Uma molécula de glicerol com 3 ácidos graxos. Tá? Para a gente, o que é mais importante é a molécula de ácido graxo, que pode ser metabolizada de várias maneiras. Tá? O glicerol normalmente vai ser metabolizado lá no fígado, convertido de volta em glicose. Tá? Então, esse é um exemplo de um lipídio simples, super presente na nossa dieta. Tá? E esses ácidos graxos podem também ser classificados ainda quanto o comprimento da sua cadeia, né, carbônica. Tá? Nós temos cadeias curtas, 2 a 6 átomos,
Cadeia média 8 a 12, cadeia longa 14 a 18 e muito longa mais de 18 carbonos. Quanto maior o número de carbono, se metabolizável o ácido graxo, maior a quantidade de energia gerada por ele. E também, quanto maior a cadeia de carbonos, mais insolúvel em água é o ácido graxo. Tá? Isso é muito importante para a digestão também. Tá? Nós não vamos olhar especificamente isso, tá? Mas é importante saber a diferença. Tá? Nos lipídios compostos, normalmente eu vou encontrar triglicerídeos combinados com outras substâncias, com fosfolipídios, com glicolipídios, tá? Misturado a lipoproteínas. As mais famosas são VLDL, LDL, HDL. Ainda falta aqui um outro tipo de lipoproteína chamada de IDL, que não está aí. Tá? Pouco medida, principalmente em exames clínicos. Tá? Essas lipoproteínas, elas carregam lipídios e colesterol, mas lá no meio delas também eu encontro triglicerídeos. Tá? E temos quilomicrons, são formados na nossa digestão para absorção de alguns ácidos graxos, que transportam também algumas vitaminas, tá? Algumas vitaminas lipossolúveis. Tá? Esses são lipídios compostos. Os fosfolipídios, lógico, são cadeias de lipídios associados a cadeias de fósforo, são constituintes importantes da bicamada lipídica. Vocês vão estudar isso muito com a professora Kelly. E os glicolipídios, que estão associados a moléculas de glicose. Tá? E nós temos lipídios derivados. O mais importante aqui é o colesterol, que está presente na nossa dieta, mas pode ser sintetizado por nós também. Tá? Conseguimos sintetizar o colesterol. Essencial para a síntese, por exemplo, de hormônios. Tá? Para a síntese da vitamina D, que é também um hormônio. Tá? E para a formação das próprias membranas plasmáticas. Tá? Então, o colesterol é o mais importante desses lipídios derivados presentes na nossa dieta, tá? E sintetizados por nós também. Tá? Eu acabei colocando esse slide aqui para vocês, tá? Mas, não, esse aqui não era para estar na aula de vocês, não, tá? A gente pode... Esqueçam, tirem ele do conteúdo aí, tá? Não é para a gente falar dele, tá? Por favor. Desculpe, não percebi que isso foi a mais. Tá? Pode tirar esses dois slides daí. Quando a gente fala da digestão, então, é muito importante a gente saber e lembrar sempre que os lipídios da dieta, grande parte deles está na forma dos triacilgliceróis, ou triglicerídeos, que são 90% daquilo que a gente ingere. Tá? O restante ele está na forma de colesterol e ésteres de colesterol, tá? E de substâncias que formam a membrana plasmática, sobretudo os fosfolipídios. Tá? Mas grande parte daquilo que a gente vai absorver está na forma de triacilglicerol. Tá? Esses lipídios normalmente também eles estão presentes em outras estruturas que formam ou estão lá no lúmen. Então, por exemplo, a grande parte do colesterol que a gente ingere, até 2 gramas, e dos fosfolipídios, olha só que interessante, eles são provenientes da própria bile que ajuda na digestão. Então, aquela bile que a gente secreta, ela contém colesterol e fosfolipídios. E nós reaproveitamos essa bile e reabsorvemos parte dessas substâncias, desses lipídios. Fornecem, então a gente tem um turnover, um ciclo dessas substâncias presentes na bile que não se perde, né? Basicamente é a parte que dá cor a ela, a bilirrubina, que é perdida nas fezes, mas parte dela também, da formação da bile, é reabsorvida. Tá? A digestão dos lipídios vai começar, como eu disse para vocês, para alguns fisiologistas de maneira quase negligenciável, através de lipases linguais e gástricas. As duas são negligenciáveis para muitos fisiologistas, né? Sendo que para eles a principal ação mesmo é da lipase pancreática, secretada com o suco pancreático quando o quimo chega ao intestino delgado. Tá? E muito importante, principalmente para ácidos graxos de cadeia longa, que vão ser clivados em monoglicerídeos. Tá? Isso é muito importante. Tá? Então, uma vez que a gente tem a formação do quimo, e aí nós não temos essa fase lingual ou gástrica de maneira, como eu disse, essencial para essa digestão,
e lá no intestino delgado, então, pela ação das lipases pancreáticas, porque lipase pancreática é um nome geral, eu tenho várias lipases pancreáticas, elas vão atuar nos lipídios da dieta, tá? Mas vão atuar de maneira eficiente quando eu tiver, basicamente, a ação emulsificante da bile que eu citei para vocês na aula de ontem. Tá? Então, pela ação de segmentação e de peristaltismo do duodeno, tá? O que vai acontecer? Eu tenho uma mistura, tá? Desses lipídios da dieta à bile secretada, né, pela vesícula biliar. E aí eu vou ter o fracionamento de uma grande gota de gordura em pequenas gotas de gordura. Tá? Isso vai facilitar a ação das enzimas pancreáticas, tá? Sobre esses lipídios. Tá? Então, agora, com essas menores gotinhas, as enzimas pancreáticas vão poder atuar sobre essas gotas de gordura, né, para quebrá-las em gotinhas menores e liberar os produtos de digestão dessas gorduras. Tá? Eu destaco aqui 3 importantes lipases, tá? 3 importantes. Tá? Eu tenho uma lipase pancreática, que é um nome geral, tá? Juntamente com a lingual e a gástrica, novamente, de pouca eficiência. Essa pancreática é muito mais eficiente. Tá? É chamada de lipase pancreática. Então, eu tenho a lipase lingual, gástrica e a chamada lipase pancreática. Essas 3 fazem parte de um nome genérico, tá? Das lipases. Tá? Quando eu falo de lipases, elas estão contidas. Embora pareça redundante, existe uma lipase pancreática que se difere dessas outras 2 que eu vou falar a seguir aqui. Ó. Tá? Essa lipase pancreática ela tem preferência por triglicerídeos. Tá? E ela cliva os triglicerídeos normalmente em diglicerídeos. Tá? Lógico, associado sempre ao monoglicerídeo. Quando ela faz isso, ela libera um ácido graxo aqui. Ó. Ela libera um ácido graxo. Então, essa lipase pancreática, que faz parte das lipases universais, tem preferência por triglicerídeos e cliva o triglicerídeo em diglicerídeo, liberando um ácido graxo. Eventualmente, ela vai ter afinidade também por esse diglicerídeo que se formou e vai liberar esse diglicerídeo, um dos ácidos graxos do diglicerídeo, formando mais uma molécula de ácido graxo e restando, portanto, o monoglicerídeo, que seria uma molécula de ácido graxo associado a uma molécula de glicerol, que torna essa ligação agora estável. A partir daí, a lipase pancreática não tem mais eficiência. Então, de novo, uma lipase pancreática que já está contida dentro desse universo de lipases, e ela tem ação específica nesses triglicerídeos, convertendo em di e monoglicerídeo. Liberando ácidos graxos, portanto, até que eu tenha um monoglicerídeo associado a uma molécula de glicerol. Além dessa classe de lipases, eu vou ter uma segunda classe de lipases, que é uma colesterol éster hidrolase. Esta enzima pancreática, ela é secretada pelo pâncreas, ela tem uma ação direta sobre o éster de colesterol, ou os ésteres de colesterol, que estão esterificados juntos com uma molécula de ácido graxo. O colesterol ligado ao ácido graxo está esterificado, ele é mais estável nessa forma. E essa enzima vai lá e cliva essa ligação, liberando colesterol e ácido graxo. E eu tenho, portanto, agora uma fosfolipase A2, que adora fosfolipídio de membrana. Quando ela atua nesse fosfolipídio, ela cliva esse fosfolipídio em ácido graxo e lisolecitina. Então, de novo, quando eu penso em lipases, eu tenho um nome genérico para todas elas. A mais importante delas é a lipase pancreática, afinidade por triglicerídeos, colesterol éster hidrolase, afinidade por ésteres de colesterol, e a fosfolipase A2, afinidade por fosfolipídio. Todas elas
tá? Visam liberar muito ácido graxo, mas também produtos, tá, associados. Destaco o colesterol, tá, principalmente entre essas substâncias. Tá? Então, lá, sob a ação dessas lipases, tudo isso está sendo liberado depois que a gota de gordura foi fracionada pela ação, tá, sobretudo da bile, tá, para liberar essas substâncias. Tá? Vamos entender a absorção desses elementos aqui. Tá? Bom, então o que eu vou fazer agora? A gente vai pegar o intestino, tá, e vamos dar um zoom aqui. Nós temos a borda em escova, tá, a luz do intestino. E aqui eu tenho os enterócitos intestinais e a absorção vai ocorrer nesse sentido, da luz para o líquido extracelular do outro lado dos enterócitos, na membrana basal. Aqui eu tenho a membrana basal e aqui a membrana apical dos enterócitos. Tá? Então a digestão está ocorrendo, como eu disse aqui, ó, grandes gotas de gordura, ação emulsificante da bile e as lipases atuando nessas moléculas de lipídio. Tá? Quando isso ocorre, todos os produtos de digestão estão aqui, ó. Ácidos graxos livres, monoglicerídeos e colesterol, principalmente, que nos interessa. Tá? O que a célula vai fazer com essas substâncias? Tá? No enterócito, ó, vamos prestar atenção que aqui tem bastante informação. Nos enterócitos eu vou encontrar 3 proteínas que são importantes. A primeira é essa daqui, ó, a FABP-PM, tá? Que é uma proteína de ligação de ácidos graxos, ou em inglês, Plasma Membrane Fatty Acid Binding Protein. Está representada aqui por essa figura em amarelo aqui, tá? Esse retângulo em amarelo. É uma proteína que tem grande afinidade por se ligar a ácidos graxos. Então, ocorreu a digestão aqui, ó, formei ácidos graxos, essa proteína vai se ligar a ela, vai estabilizar ela, tá? Vai prender esse ácido graxo nela. Tá? Seja o ácido graxo livre, seja o ácido graxo ligado a uma molécula de glicerol, ou seja, um monoglicerídeo. Tá? Então, digerir esses lipídios, eles ficam boiando ali. Se eles encontrarem uma borda em escova, se ligarem, tá? Se aproximarem da membrana plasmática, eles podem encontrar essa FABP, tá? Que é uma proteína de ligação de monoglicerídeos ou ácidos graxos que estão na sua forma, tá, livre. Tá? Esse PM significa de membrana plasmática, tá? Plasmatic membrane. Tá? Então, eles estão ligados ali. Tá? Então, o que acontece? Os ácidos graxos e os monoglicerídeos estão ligados a ela, mas ela não transporta nada, tá? É só para estabilizar ela, só para estabilizar os monoglicerídeos e os ácidos graxos. Ao lado dela, ó, eu vou encontrar aqui um transportador, ó, que é o FAT-CD36, transportador de ácidos graxos, também conhecido como proteína CD36. Ela tem esse nome por uma classificação, né, feita na biologia estrutural. Tá? Não significa necessariamente, não informa necessariamente a função da proteína. Tá? Que é uma molécula transportadora. Tá? O que ela faz? Ela transloca, por isso ela é chamada de translocase também, ela transloca essas moléculas de ácidos graxos ou o monoglicerídeo que estão estabilizados aqui nessa proteína de ligação para dentro do enterócito. Ela puxa, ela draga isso, né, que está aqui próximo a essa proteína que está estabilizando o ácido graxo e o monoglicerol para dentro da célula. Tá? Essas duas proteínas, portanto, trabalham em consonância. Tá? Esse tipo de transporte que eu disse para vocês ocorre principalmente com ácidos graxos de cadeia longa. Tá? Ácidos graxos de cadeia longa. É muito difícil para a célula transportar para dentro dela ácidos graxos de cadeia longa ou muito longa. Isso custa muito se ela fizer esse tipo de transporte.
através da bicamada lipídica. Ela precisa do auxílio de uma proteína para fazer isso, que é um transportador. Então ele pega essas moléculas e transporta para dentro aqui. Ácidos graxos de cadeia curta e até média entram, principalmente de cadeia curta, por um mecanismo chamado partição. Vocês vão ver muito isso com a professora Kellen. Há um mecanismo chamado de flip-flop. Então, quando eu tenho ácidos graxos de cadeia curta aqui, eles se aproximam aqui da membrana plasmática e eles invertem a relação espacial deles. E entram na célula através dessa membrana no mecanismo chamado de partição. Vocês devem ter visto o coeficiente de partição óleo-água na primeira parte de transporte lá na fisiologia celular. Então, ácidos graxos de cadeia curta conseguem passar a membrana plasmática, se ligando a ela, se misturando à membrana plasmática, porque é fosfolipídio, e virando e mudando a sua orientação espacial para o lado de dentro da célula. É o que a gente chama de flip-flop, ou partição. Esses grandes não conseguem, depende desse mecanismo que eu acabei de citar para vocês. E alguns ácidos graxos de cadeia média conseguem passar também aqui por difusão não iônica. Eles passam porque têm afinidade pela bicamada lipídica. Conseguem se misturar e passar através dela, sem necessidade também de moléculas transportadoras. Por fim, eu tenho um outro tipo de transporte aqui, que é especificamente para o colesterol, que é feito através dessa proteína aqui, NPC1L1, que é uma proteína 1 do tipo Niemann-Pick. Niemann-Pick é o cara que descreveu essa proteína. É uma proteína que só transporta colesterol para dentro do enterócito. Só transporta colesterol para dentro do enterócito. Então, revisando, ácidos graxos de cadeia longa, alguns de cadeia média também, e muito longa, dependem do auxílio dessa proteína de ligação, AFABP, que estabilizam essas moléculas na membrana e elas são transportadas para dentro pela FET CD36. Ácidos graxos de cadeia curta passam, assim como os ácidos graxos, alguns de cadeia média, por difusão não iônica e principalmente os de cadeia curta por partição. Misturam-se através de um mecanismo de flip-flop. E o colesterol através desse transportador NPC1L1. Muito bem. O que eu tenho aqui? Eu tenho o transporte dessas substâncias de uma fase muito rica em lipídios para dentro do citossol da célula do enterócito. O citossol é predominantemente formado por água. Ou seja, lipídio e água não se combinam e eles são rapidamente transportados para o retículo endoplasmático liso. Todo esse ácido graxo, todo esse colesterol é levado para lá. Por que ele é levado para lá? Porque ele precisa ser empacotado agora em vesículas proteicas que são chamadas de quilomicron. Esses quilomicrons são quilomicrons de determinados tamanhos. Quilomicrons que acomodam ácidos graxos de cadeia pequena, principalmente, e alguns ácidos graxos de cadeia média, vão formar um quilomicron que vai ser transportado através da membrana contralateral basal até os capilares sanguíneos. E esses capilares vão levar esses quilomicrons ricos em ácidos graxos, em colesterol, via capilar, lá para a veia porta do fígado. Já os quilomicrons que têm ácidos graxos de cadeia longa e muito longa, são quilomicrons maiores também, eles vão ser transportados pela mesma
Da mesma forma, através da membrana basal contralateral, mas agora eles são despejados basicamente no sistema linfático. É o sistema linfático que vai levar isso diretamente para a veia cava, e não uma rede de capilares. É muito difícil para o sangue transportar quilomicros gigantes. Isso é feito normalmente por um sistema paralelo, que é esse sistema que engloba o sistema linfático, que vai carregar tudo isso em direção à veia cava, e outros ductos também. Tem um ducto torácico também que acaba extraindo bastante desses quilomicrons que carregam esses ácidos graxos em específico. Tá? Perguntas? Oi. Não tem pergunta, imbecil. Então, é difícil porque a membrana é lipídica, mas o líquido intracelular é predominantemente aquoso. Tá? Esse é o grande problema. Para você transportar lipídio em um meio aquoso, você não consegue fazer ele de maneira eficiente se ele não estiver quelado, né? Se ele não estiver associado a uma proteína. Tá? É a mesma coisa que a gente pensar no sangue, né? Quando a gente vai medir a albumina, né? No sangue ela é muito importante. A albumina é muito importante porque quando a gente mede a albumina, a gente tem uma ideia da eficiência de transporte de várias substâncias no sangue, entre elas ácidos graxos. Os ácidos graxos que a gente tem circulantes no sangue, eles estão associados à albumina. E é essa albumina que favorece o transporte. Né? Se ele tivesse livre, ele seria pouco transportado. Porque a primeira membrana que ele encontrasse no meio do caminho, ele ia ancorar nela. Né? Ia ser ou ia ficar ancorado indefinidamente ou ia ser transportado para o outro lado daquela membrana plasmática. Tá? Então, por isso que é difícil transportar ácido graxo. Lógico, de cadeia longa e muito longa é muito mais, mas mesmo os de cadeia curta precisam de uma proteína, de algo que os proteja, tá? Ou que facilite o seu transporte. Né? Se o lipídio tem a facilidade de cruzar a membrana plasmática, ele tem a dificuldade de se manter estável em meios líquidos. Por isso que é muito difícil o transporte deles. Né? Por isso que a digestão dos lipídios é muito lenta. Né? Eu preciso formar várias fases, fracionar ele em várias pequenas estruturas. Aí eu não disse isso para vocês. A mais pequena das estruturas, pelo efeito emulsificante da bile, é chamada de micela. Tá? É possível recriar isso em laboratório. A professora Kellen do nosso programa faz isso. Tá? Para facilitar o transporte. Isso que é importante. Hoje, por exemplo, é uma forma de delivery, de entrega de muitas drogas. Essas vacinas modernas de RNA usam o mesmo sistema. Em laboratório, eles criam um pequeno quilomicron, que é uma micela, e dentro dela está o RNA, né, que é transportado para dentro das células. É por esse sistema aqui. Tá? Então é muito difícil você conseguir transportar lipídio. Seria muito custoso, né? Se ele ficasse livre aqui. Ele ia ficar batendo nas estruturas e ancorando em qualquer membrana. Né? Qualquer membrana ia captar esse ácido graxo e ele não ia para lugar nenhum. Por isso que é difícil. Tá? Também. Né? Até, na verdade, a esclerose foi muito mais complexo. Né? Mas à medida que a gente vai aumentando o nível circulante, piorando, entre aspas, o seu perfil lipídico, né? E você vai transportando cada vez mais lipídios inseridos em vesículas, que são aí as lipoproteínas, né? Principalmente as de alta densidade, muito alta densidade, né? Juntamente com triacilgliceróis, né? Esses lipídios eles vão encontrando em algum momento áreas do vaso que são áreas que começam a acumular grandes quantidades desses lipídios e vão se inflamando e isso vai favorecendo a ancoragem desses lipídios. Né? Isso, juntamente com a chegada de células do sistema imune,
vão criando ali um tecido fibrótico, né? E esse processo vai se tornando uma bola de neve, né? Porque os lipídios começam agora também a encontrar uma forma de ancoragem muito mais estável, né? Também está associado a isso. Lógico que tem um fator aí muito bem estabelecido, que é a inflamação, né, desse endotélio, né, vascular, e também é um coeficiente que parece genético, né, muito importante para esse tipo de problema, né? Alguém mais? Ok. Bom, só para mostrar aqui para vocês, tá? É muito importante, né? A gente também lembrar que parte desses triglicerídeos na absorção, o que é interessante é que quando esses ácidos graxos são absorvidos, tá? Parte deles que foi, vejam só que interessante, eu tinha um triacilglicerol, né? Ele foi clivado, tá, em ácido graxo, mais ácido graxo, mais ácido graxo associado ao glicerol. E são absorvidos, né? São absorvidos como eu mostrei para vocês. Ao glicerol, perdão. Tá? Quando eles são absorvidos e entram no enterócito, parte desses ácidos graxos é reconvertida de volta em triacilglicerol. Tá? Então, parte deles é reconvertida de volta em triacilglicerol. Veja só que interessante. E é incorporado dentro desse quilomicro. Na verdade, a grande maioria deles. Tá? Por que a célula enterócito faz isso? Porque é muito mais fácil agrupar essas moléculas de ácidos graxos que estavam livres na forma de triacilglicerol. Você consegue compactar mais ela dentro do quilomicron para facilitar o transporte. Tá? Aí ele compacta isso dentro desses quilomicros e lá dentro do quilomicron eu vou achar um monte de colesterol, né, que estão nesse quilomicro envoltos em proteínas, que na verdade é uma apolipoproteína, né, ela que dá estabilidade. Tá? Então eles ficam empacotados ali dentro, juntamente com fosfolipídios. Veja só que interessante. Então ele quebra na digestão para facilitar o transporte da luz para dentro do enterócito, e o enterócito faz o contrário. Forma de novo um triacilglicerol para empacotar isso com mais facilidade. Tá? Isso é muito importante. E para que você tenha uma ideia, né, do que eu disse aqui, desse transporte de capilar e linfonodo, de sistema linfático, perdão, tá? Ácidos graxos de até 12 carbono são preferencialmente transportados por via capilar, tá? Enquanto capilar sanguíneo, enquanto os maiores por via linfática. Tá? Então parece uma perda, né, de energia exagerada nesse tipo de reação na digestão e na absorção dos ácidos graxos, mas não, né, eles fazem isso para justamente facilitar a absorção, porque imagina, né? Imagina se tivesse um triacilglicerídeo para cruzar essa membrana plasmática. Seria muito difícil, né? Então, a clivada é digerido isso aqui fora na luz, é transportado para dentro em moléculas mais simples e depois, né, isso é compactado novamente em triacilglicerol para ser levado, né, para o sistema capilar, né, sanguíneo e linfático. Tá? Então, também isso é muito importante, um detalhe interessantíssimo nesse sistema de transporte. Tá? Como eu disse, os capilares linfáticos, né, o principal que vai trair, não está aparecendo aqui, mas é o da via porta, né, do fígado, não está aqui. Tá? O fígado aparecendo, mas também há outros ductos linfáticos que traem esses quilomicrons, tá? Um torácico aqui na região do timo é um deles, tá? Um dos mais ativos, e em menor escala esses das veias subclávias, tá? Mas o que mais extrai é o do fígado, depois o da região torácica. Então, normalmente esses quilomicrons são transportados por esse sistema também, tá? Bom, proteínas. Querem intervalo? Pessoal, restante? Professor, vamos terminar as proteínas, o que você acha? Deixa eu ver aqui quanto falta. Deixa eu ver aqui quanto falta.
Pode ser, mas depois que terminar a proteína também vai rápido, viu? Não querem fazer um intervalozinho, não? Pode ser. 10 minutinhos, tá? Ok. 9h45.